Olá, galerinha do nono ano, tudo bem com vocês? Bem, hoje a nossa aula, essa é uma aula especial, né? Porque estaremos encerrando o conteúdo, né, do módulo 4, e assim o conteúdo de História. Capítulo 11, vamos falar sobre globalização, né, terrorismo também, vamos falar de alguns assuntos bastante atuais. E, para isso, eu vou começar espelhando aqui o nosso livro. Ok, galerinha? Vamos lá. Só um minutinho, já vai começar. Vamos lá. Prontinho. Pronto. Agora sim. Abrindo aqui o livro. Bem, pessoal, capítulo 11, então, globalização e mundo atual. Aqui nós temos uma imagem, né, de um porto, onde mercadorias entram e saem, né, mercadorias vindas do mundo todo. Sempre gosto de ler essas legendas de abertura de capítulo, porque elas resumem basicamente o que nós veremos, né? Nas últimas décadas, o mundo passou por diversas transformações. Novas tecnologias foram desenvolvidas, contribuindo para aprimorar o sistema de transporte e de comunicação. Com isso, tornou-se mais intenso o processo de integração entre diferentes países, tanto em relação à dependência política e econômica, quanto à interação cultural. Pessoal, bastante importante isso aqui. Globalização está diretamente ligada à integração, a transportes, né? Transportes de cargas, de pessoas, ou seja, as tecnologias que fazem o mundo se conectar. E aí a gente pode ter, né, a falsa impressão de que globalização é algo atual. Lógico que atualmente essa globalização ela está extremamente intensa, mas os historiadores, né, tem uma linha aí de historiadores que vão afirmar que a globalização ela existe há muito, muito tempo, né? Desde, por exemplo, tem um grupo que afirma que a globalização ela vai iniciar com as grandes navegações, por exemplo, quando o mundo passou a fazer comércio entre si, né? No caso, continentes tendo relações comerciais, pessoas, né, indo e voltando de várias partes do mundo. Lógico que viagens que duravam meses no passado, hoje em dia, duram horas. Né? Você antes mandava uma carta para o outro lado do mundo, aquilo ia de navio, enfim. Hoje, você manda um WhatsApp e chega no mesmo minuto. Então, é lógico que essa globalização, né, e esse mundo atual, ele está muito mais dinâmico, muito mais ágil, muito mais veloz. Mas globalização é exatamente essa interação, né, por todo o globo. E a gente não pode achar que isso é de agora, né? Então, vamos lá, vamos iniciar o nosso capítulo. E está carregando. Só um minutinho. Pronto. Fim da Guerra Fria, pessoal. A Guerra Fria, ela nos acompanhou aí durante algum tempo, né? Ela esteve diretamente ligada no processo, né, de independências do continente africano. Então, ela vem desde a Segunda Guerra, né, sendo ali uma presença constante. Eu sempre falei que não tem como pensar o mundo pós-Segunda Guerra Mundial sem pensar na Guerra Fria, sem levar em consideração a Guerra Fria. Então, a Guerra Fria esteve envolvida nas ditaduras da América Latina, nas independências do continente africano,
como eu falei, em praticamente tudo, né? E a Guerra Fria, ela dividiu o mundo em dois grandes polos, né? A União Soviética, representando o Bloco Socialista, e os Estados Unidos, representando o capitalismo. E a Guerra Fria, ela vai dominar o cenário político praticamente, né, dali da segunda metade da década de 40, da década de 80. E se existia um local onde a Guerra Fria era palpável, né, onde você podia tocar a Guerra Fria e ver esse mundo dividido, era na Alemanha, através do Muro de Berlim, né? Ali era onde a Guerra Fria se materializava e onde esse mundo se tornava bipolar, né? Onde ele se tornava dividido fisicamente. O muro cai, né? Na verdade, eu falei ali primeira metade da década de 80, não, isso se estende ainda até a década de 80 toda, mas quando o muro cai com ele esse mundo dividido, cai com ele essa bipolarização. E quando cai esse mundo bipolar, a globalização ela explode. Porque antes, a globalização nada mais é do que essa comunicação, esse mundo interligado. E a partir do momento que esse mundo está dividido, essa ligação ela não é completa, né? Quando o Muro de Berlim cai e com ele, né, a União Soviética, logo depois, a globalização ela explode, né? Ela ganha proporções muito grandes e o mundo passa a ser multipolar. Na verdade, pessoal, eu preciso falar para vocês que existe uma outra visão, né? Que o mundo era bipolar durante a Guerra Fria, isso é um consenso, né? Os historiadores concordam com isso. Agora, depois do final da Guerra Fria, eu preciso falar para vocês que tem duas visões. O mundo multipolar, né? Que é a teoria de que depois que acaba essa divisão entre esses dois blocos, o mundo passa a ter várias potências, né? Alemanha, Estados Unidos, enfim, Inglaterra, França, Japão, China, né? E quem pensa na multipolaridade olha o mundo através da questão econômica. E economicamente, nós temos, né, várias potências pelo mundo. Citei algumas delas aqui, né? A questão dos países formando blocos, como a União Europeia, e por aí vai. Agora, existe uma linha de pensamento que vai dizer que após a Guerra Fria, o mundo não se tornou multipolar, ele se tornou unipolar. Ou seja, a Guerra Fria teve um vencedor, que foi os Estados Unidos, e ele domina o cenário global. Bem, quem pensa na unipolaridade está olhando o mundo através da questão bélica, da questão militar. E os Estados Unidos seriam os únicos ali capazes de promover uma guerra, né? Sozinhos. Então, existe essa outra visão. Lógico que a visão multipolar é uma visão mais aceita e é uma visão bastante coerente, ok? Bem, vamos entrar aqui, né, no que é globalização, né, o conceito de globalização. Vamos então grifar aqui, né? Olha esse parágrafo aqui, ó. Ele é bem importante. Ele vai falar o seguinte: a globalização pode ser definida como um aumento da integração e da independência econômica entre os países. Da integração e da dependência, tá? Não da independência, da dependência econômica entre os países. Graças à expansão de empresas e do comércio, né, de mercadorias, capitais e aplicações financeiras, acelerados pelo avanço das tecnologias de informática e de comunicação, para além de suas fronteiras geográficas e, consequentemente, a diminuição das distâncias entre os povos. Bem,
Então, essa definição de globalização, ela se encaixa no que nós já havíamos falado, né? Que globalização é esse mundo interligado. Bem, globalização, prós e contras, né, gente? Tudo tem seu lado positivo e seu lado negativo, né? Bem, para alguns, a globalização vai contribuir difundindo valores, como democracia, liberdade de expressão e por aí vai. Esses seriam aspectos positivos, né? Por exemplo, conhecimentos sendo compartilhados na medicina, na agricultura, enfim. Já os aspectos negativos, né, que o livro coloca aqui para a gente, mas existem outros, é que não trouxe enriquecimento material e social para a maioria dos países. Ao contrário, ela vai acentuar as desigualdades. Por quê? Vou dar um exemplo aqui de desigualdades sendo aumentadas por causa da globalização. Países ricos que possuem grandes empresas, grandes multinacionais, vão procurar países mais pobres para explorar a mão de obra desses locais. Então, uma empresa muito, muito rica, de um país muito, muito rico, procura um país como o Brasil, por exemplo, para abrir uma fábrica. Só que, legal, lado positivo, empregos. Mas o lado negativo é que essa população vai ser explorada e esse dinheiro não vai ficar aqui. Esse dinheiro volta para o país de origem da empresa. Ou seja, como você tem uma flexibilização muito grande e o dinheiro entra e sai quase que sem fronteira nenhuma, porque o mundo está interligado, né? Hoje você faz um Pix para o outro lado do mundo e o dinheiro vai, o dinheiro chega, essas empresas te exploram, né, essa mão de obra com salários baixíssimos e esse dinheiro não é investido nesse país. Esse dinheiro, simplesmente, numa transação bancária, ele é jogado para o outro lado do mundo, enriquecendo cada vez mais os países que já são ricos. Né? Só um exemplo. E isso vai gerando miséria nesses países tradicionalmente mais pobres. Continuando aqui. E aí aqui ele vai falar das mudanças nas relações políticas. Deixa eu só ver aqui certinho. É isso mesmo. Aqui. Mudanças nas relações políticas. Ele vai falar, né, que no período da Guerra Fria os países tinham apenas dois modelos políticos e econômicos a seguir. Agora, que era o bloco capitalista e socialista, agora, com a globalização, você vai ter o predomínio, né, do regime capitalista, que é aquela ideia, né, de que a Guerra Fria teve um vencedor. E a globalização econômica vai gerar interdependência política, isso é, uma eleição de um determinado país vai repercutir em outros. A gente viu isso há pouquíssimo tempo, né? Com as eleições nos Estados Unidos, que mexiam com a questão econômica em vários países, né? O candidato que vencesse nos Estados Unidos, por exemplo, iria alterar o modo de investimento dos Estados Unidos nos outros países. Então, e os Estados Unidos também ficam de olho em quem vai se eleger aqui no Brasil, quem vai se eleger na Argentina, porque a economia está muito interligada. Então, dependendo do presidente que se elege em um determinado país, ele vai fazer leis que vão beneficiar ou não determinadas empresas. E essas empresas têm o seu capital espalhado pelo mundo. Então, isso vai interferir. A política de um determinado país, ela deixou de ser problema, vamos dizer assim, do próprio país. Agora, não. O que um presidente faz ou deixa de fazer no seu próprio território vai afetar economicamente não só o país dele, mas outros países também, países que investem nesse local. Então, por isso que muitas vezes, se um país entra em crise, isso é um efeito dominó, né? Os outros vão entrando também. Vamos, então, agora aqui para a próxima página. E aí, América Latina e globalização, né? Vamos falar aqui agora da nossa área, né?
Aqui o nosso livro vai falar o seguinte, que na década de 80, com o fim das ditaduras, né, na América Latina, políticas neoliberais que defendiam o chamado Estado mínimo por meio de privatizações de empresas nacionais e o arrojo salarial, né, foram impostos a esses países pelos Estados Unidos. Foi o que eu acabei de falar, pessoal. Dependendo, né, da política econômica de um determinado presidente ou outro, isso vai afetar nas empresas estrangeiras que estão naquele país. Então, muitas vezes, as eleições, né, do Brasil, da Argentina, enfim, do Uruguai, elas são, sim, afetadas, né, por interesses econômicos. Então, muitas vezes, determinado candidato é apoiado por um grupo estrangeiro ou até mesmo por um país, ok? É a ideia do Estado mínimo, do neoliberalismo na América Latina ficou muito marcado, porque Estado mínimo, pessoal, é aquela ideia de que o governo não tem que se intrometer na economia, né? O liberalismo é isso, o Estado não se intromete na economia. Já o neoliberalismo é isso aumentado, é a ideia do Estado mínimo, ou seja, o governo tem que se meter somente em áreas, tem que se meter não, tem que agir somente em áreas específicas, como, por exemplo, segurança, educação, saúde, tudo isso deixa para o empresário, né? Tudo isso deixa para a iniciativa privada, que, obviamente, pertence a grandes multinacionais. Vamos agora, dando continuidade aqui. E aí a gente precisa falar dos povos indígenas na América Latina, que é uma demanda histórica, né? Essa representatividade desses povos que foram silenciados, estão sendo silenciados atualmente no Brasil, por exemplo, beira os indígenas. Lamentável. Né? Pesquisem sobre isso, pessoal. Bem, as eleições da Bolívia, né, que levou ao poder o Evo Morales, e aqui ele vai dizer assim, os indígenas ou ameríndios, né, representam atualmente 8,3% da população da América Latina. De acordo com os estudos do Banco Mundial realizados extrema, mesmo com a ampliação do acesso à educação e ao treinamento profissional nos últimos anos. Então, gente, em situações como espoliação, desrespeito, violência, gente, pesquisem sobre os povos nativos aqui do Brasil mesmo, que eles têm passado, tá? Como eu falei, beira o extermínio. Bem, e os indígenas correm perigo aqui no Brasil. O Brasil lidera o genocídio indígena, né, na América Latina. Eu evitei falar essa palavra, mas foi muito bom o livro ter colocado, porque é isso, a realidade é essa, o genocídio indígena. Abandono aos indígenas que estão causando infantil, a situação está muitíssimo complicada. São seres humanos que estão sendo largados à própria sorte. Ou pior, não estão nem sendo largados à própria sorte, estão sofrendo ataques. Então, de madeireiros, garimpeiros, a situação
é bastante complicada e precisa ser analisada pela sociedade civil, né, que somos nós. A gente precisa tomar conhecimento do que está acontecendo. Inclusão dos indígenas nas universidades, tá? Em 2010, ali entre 2010 e 2016, o número de indígenas que entraram, né, que se graduaram, deu um salto muito grande de 7 mil para 44 mil, que é muito importante, porque esses povos, esses indígenas que se formam, muitas vezes eles voltam para a própria tribo e aplicam esses conhecimentos, né, para o bem da população indígena, médicos que se formam e por aí vai. A FUNAI, durante um tempo, ela, como é que eu posso dizer? Ela introduziu essa questão, ela foi parceira, né, do MEC nessa questão dos indígenas entrarem na universidade. Atualmente está um pouquinho de lado. Bem, vamos dar continuidade aqui. E sendo assim, chegamos nos exercícios, né, nos primeiros exercícios do capítulo. Então, galera, o que eu vou pedir para vocês? Que vocês pausem esse vídeo, façam com calma e depois retornem para a correção, beleza? Então, 1, 2, 3, pausando. Agora, vocês pausaram, terminaram a atividade com calma, vocês iremos para o nosso momento de correção. Bem, aqui está pedindo para completar a frase e a seguir marcando um X na alternativa correta. A opção correta é a letra B, pela queda do Muro de Berlim, pela reunificação alemã e pela dissolução da União Soviética. Então, vamos marcar aqui a letra B. Vamos agora para número 2. O número 2 tem um texto aqui, né? E segundo o texto, de que maneira a globalização interfere na atuação do Estado Nacional, ou seja, da soberania ali do país, né? Segundo o texto, pessoal, a globalização ela vai interferir na atuação do Estado Nacional porque suas dimensões vão ultrapassar, né, as fronteiras, as suas próprias fronteiras territoriais. Portanto, o seu poder de ação. Na letra B, está falando assim, na visão do autor, quais consequências podem surgir por causa da interferência, né, da globalização? E aí, gente, segundo o autor, entre as consequências da globalização estão o estabelecimento de novos círculos sociais, de redes de comunicação, de relação de mercado, né, e também de formas de convivência. Bem, na 3 está pedindo para explicar o significado da afirmação abaixo. A globalização é um processo contraditório. Bem, essa é uma questão pessoal, né? De interpretação, mas o que vocês têm que perceber, né, na hora de fazer essa número 3, é que a globalização, ela possui aspectos positivos e aspectos negativos, ok? Bem, vamos então dar continuidade aqui, falando sobre terrorismo, né? Um assunto super atual e que a partir de 2001 esteve assim no imaginário de todo mundo, né? Assim como a globalização ela faz com que o capital circule, o terror também circulou. Isso porque em 2001 os Estados Unidos vão sofrer o maior atentado terrorista da história deles e vai iniciar uma chamada guerra ao terror, que vai ultrapassar fronteiras, né? Bem, o terrorismo ele é o uso da violência contra cidadãos de uma sociedade para alcançar objetivos políticos. Uma característica muito marcante do terrorismo é o ataque a alvos civis. Por quê? Porque o terrorismo é essa ideia de espalhar o pânico. Quando o terrorista ele ataca um alvo aleatório, por exemplo, uma escola, enfim, uma agência dos Correios, o metrô, né? O que acontece? Isso passa uma sensação de impotência, de insegurança, porque qualquer lugar pode ser alvo de um ataque terrorista. Então, a sensação de que você nunca está seguro em lugar nenhum.
É essa mensagem, né, que um ataque terrorista quer passar. E isso é, obviamente, muito difícil de ser detectado pelas autoridades, porque essas pessoas, né, esses terroristas, eles escolhem alvos totalmente aleatórios, como eu falei, não tem uma previsão, né, de um potencial alvo. Pode ser qualquer lugar. Como eu falei, atualmente o terrorismo se tornou um fenômeno global, né, principalmente após o ataque das Torres Gêmeas, lá em 11 de setembro de 2001. Continuando aqui, galerinha, vamos lá. E aí, pessoal, a crise dos refugiados. A guerra ao terror, a questão da economia está interligada também, né? Das crises globais ultrapassarem fronteiras, vão gerar uma crise, né? Que é a crise dos refugiados. Quem são os refugiados? O que é refugiado? Né? São considerados refugiados as pessoas que estão fora do seu país por causa de perseguição política, étnica ou religiosa, além daquelas que vivem sob ameaça de violação dos direitos humanos em virtude de conflitos armados ou guerras. Ou seja, são pessoas que estão fugindo de alguma situação muito importante nos seus países. Eles não são imigrantes, não são pessoas que querem sair do seu país e tentar a vida em outro local por motivo próprio, né? Porque simplesmente eles decidiram refazer a vida em outro local. Não, essas pessoas não queriam sair dos seus países. Por escolha própria, elas estariam, né, nos seus respectivos países. Mas algo muito forte fez com que elas fossem obrigadas a fugir do seu, né, da sua pátria, do seu local de nascimento, enfim. Então, geralmente isso acontece por causa de guerras, questões econômicas muito severas, questões políticas, questões religiosas e por aí vai, ok? Questões naturais também, né? Por exemplo, o Brasil recebeu muitos haitianos depois do terremoto que devastou o país e por aí vai, galerinha. E isso tudo vai criar um problema muito grande, porque muitas vezes esses refugiados saem em massa dos seus respectivos países e entram em outros países que simplesmente não tem como absorver aquela população naquele momento, né? Não tem estrutura para receber. Ou tem estrutura, mas uma parcela da população é contra esses refugiados, dizendo que eles vão pegar o emprego dessas pessoas, o que não é verdade, né, pessoal? Tem espaço sim para todo mundo. Agora o nosso livro vai falar de identidade e diversidade, né? Com a globalização, as pessoas, as ideias circulam mais rápido, e com isso, né, grupos que antes não tinham voz passam a ter, né? A questão, por exemplo, de grupos étnicos e grupos LGBTs, né? A questão de a ideia de que não existe fronteiras também deve ser para a questão da igualdade, né, pessoal? Essas pessoas têm direitos, precisam ser respeitadas, né? Como o Brasil, por exemplo, infelizmente, é o país que mais mata LGBTs. Por quê? Nós precisamos acabar com isso. Essas pessoas têm total direito de se expressar, de viver a vida delas sem serem incomodadas, porque elas pagam seus impostos, são pessoas que devem e merecem viver as suas vidas. Então, não ao preconceito, né, pessoal? Até porque isso é crime, tá? Racismo, transfobia, tudo isso é crime. Precisamos falar não, né, a esse preconceito que ainda existe, infelizmente.
Bem, sendo assim, vamos chegando aqui ao final do nosso conteúdo. E para isso nós temos aqui mais uma folhinha, né, de atividades. Vou pedir então que vocês pausem novamente esse vídeo e façam, né, essa atividade e depois retornem. Beleza? Então, 1, 2, 3, pausando. Beleza, galerinha, vocês pausaram, vocês fizeram a atividade e agora nós estamos retornando para a correção. E aí, logo de cara, está perguntando aqui o que é o terrorismo, pessoal. Bem, o terrorismo é um ato de violência, tá, usado para intimidar uma população ou um governo a fim de atingir objetivos políticos. Na número 2, está pedindo o seguinte: sobre o terrorismo, assinale um X na alternativa correta, e a correta é a última aqui, ó. As ações terroristas podem ser divididas em diferentes categorias, como o terrorismo revolucionário, terrorismo nacionalista e o terrorismo de Estado. Na 3, está pedindo para a gente completar a frase usando aqui as palavrinhas. Bem, pessoas que estão fora de seu país por causa de guerras, perseguição política, étnica, religiosa, enfim, que vivem, né, sob ameaças de violação de direitos humanos, são considerados refugiados, ok? Os refugiados se deslocam para outros lugares em busca de quê, pessoal? De segurança, tá? Vamos agora para a letra C. O número de refugiados em todo o mundo tem o quê? Aumentado nos últimos anos. E, por último, um dos casos recentes mais graves de aumento de números de refugiados é decorrente da guerra civil na Síria. 4. Escreva um pequeno texto sobre a importância de respeitarmos a diversidade de identidades em nosso país. Bem, pessoal, essa é pessoal, né? Eu espero que vocês coloquem realmente que toda diversidade deve e merece ser respeitada, ok? Todo mundo tem liberdade de ser o que bem entender. Bem, vamos voltando aqui, então. Fechamos aqui o nosso livro, né? Voltei aqui. Mas vamos, antes de encerrar, corrigir a nossa folhinha da semana, a nossa folhinha de número 37. Bem, aqui começa com um textinho, né? Que vai falar o seguinte. O historiador Nicolau elenca, né, algumas das principais transformações ocorridas nas décadas finais do século XX e seus reflexos na atividade econômica. Refletindo sobre as transformações tecnológicas, explique sua relação com o fenômeno da globalização. Gente, a tecnologia está intimamente ligada à globalização, né? A velocidade da comunicação, dos transportes, tudo isso vão fazer com que o mundo se torne cada vez mais interligado, mais integrado, ok? 2, leia o texto a seguir e marque a alternativa correta, né? Tem um texto que vocês vão ler. De acordo com o texto, a relação entre a globalização e o convívio cada vez mais próximo de diferentes culturas pode, resposta correta é a letra B, suscitar, né, relações conflituosas e intolerantes entre diferentes culturas. Para finalizar aqui, a número 3 vai falar dos ataques de 11 de setembro, né? E vai perguntar assim: nos últimos anos, ataques terroristas tornaram-se uma preocupação global, principalmente após o ataque de 11 de setembro de 2001 dos Estados Unidos. Sobre esses ataques, cite algumas das principais ações tomadas pelos Estados Unidos após sua ocorrência. Bem, pessoal, principal, né, é a guerra ao terror, né? Os Estados Unidos vão invadir alguns países, né, do Oriente Médio com essa justificativa, e a geopolítica vai, né, sofrer grandes impactos com a chamada guerra ao terror. Bem, então, agora sim, voltando de vez, vamos parar aqui a apresentação. Bem, pessoal, chegamos ao fim da nossa aula. Então, um grande beijo. Tchau, tchau.